Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos começando aí mais uma live. Já faz aí algumas semanas que a gente não está por aqui. A gente teve uma sequência aí de várias lives, né? Depois a gente deu uma pausa e vamos voltar aqui à nossa rotina normal aí de 15 em 15 dias, tendo lives aí, trazendo muito conteúdo, vários convidados aí novos para vocês. Como de costume, a gente vai dar aqui uns 2 minutinhos para o pessoal chegando, para quem ativou o sininho aí e recebendo as notificações e chegando aqui para bater esse papo junto com a gente. Então, se você que está aqui junto com a gente não se inscreveu ou mesmo se inscreveu, mas não ativou o sininho, já aproveita para fazer isso daí agora e participar sempre aqui com a gente, né? Então, sempre que tiver algum conteúdo novo aqui, ou mesmo a gente entrar no ao vivo, você vai estar recebendo essa notificação e não vai perder o conteúdo aqui que a gente traz junto aí com vocês, tá bem? Bom, aproveitando isso também, né, quero falar para vocês seguirem lá no Instagram também as redes sociais da Pós. Lá a gente sempre está postando vários conteúdos, a gente posta o que vai rolar aqui no YouTube também. Então a gente já dá uma prévia de quais vão ser os temas, a gente pega os temas de vocês também, do que vocês querem que a gente traga aqui também de tema, de convidado, para poder bater esse papo junto com vocês. Então é muito bacana a participação lá também, para a gente sempre estar trazendo mais conteúdo aqui junto com vocês. Tá bem? Tá aparecendo aí na tela para vocês, né? @pós-graduação Unis. Então segue lá no Instagram e se inscreve aqui também no YouTube. Lembrando vocês também que temos o podcast da pós-graduação também do Grupo Unis, né? Então, se você colocar aí esse link, ir.unis.edu.br/podcast, você vai ser redirecionado lá para os podcasts, ou mesmo se você entrar no Spotify e escrever lá pós-podcast, você também, Unis, né? Pós-podcast Unis, você vai encontrar lá também todo o conteúdo que tem lá. Tem conteúdo sendo postado lá também de 15 em 15 dias, então sempre com um convidado diferente, um tema também diferente, para você que gosta aí de um podcast, tem muito conteúdo bacana por lá também, tá certo? Bom, a gente vai dar aqui só mais um minutinho, enquanto isso, para você que já chegou aqui junto com a gente, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você já participa aqui com a gente das nossas lives, já sabe como que é, seja muito bem-vindo mais uma vez. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Guilherme Tesloff, eu sou um engenheiro com MBA em Gestão Estratégica, Inteligência e Negócio, e por ser ex-aluno aqui da pós-graduação, fui convidado a estar fazendo essa intermediação aqui junto com vocês, junto com os convidados também, em todos esses bate-papos bacana que a gente traz aqui. Então, acredito que quem está nos assistindo aqui, muitos de vocês já devem me conhecer, né? Que já faz um bom período aí que a gente está fazendo esses trabalhos por aqui. Se vocês verem aqui no nosso canal do YouTube, tem bastante conteúdo já gravado. Nem todos os que a gente traz aqui no ao vivo ficam gravados, então é importante vocês participarem aqui junto com a gente, tanto para poder interagir, né? Colocar sua pergunta, sua pontuação, tanto porque a gente não deixa todos os conteúdos gravados. Então, se você não participar aqui junto com a gente, pode ser que você não tenha acesso depois a esse conteúdo. Bom, para a gente não se estender muito aqui, então, né? Hoje a gente vai bater um papo aí de como desenvolver a atenção plena, né? Como a gente dá foco aí, e eu tenho certeza que esse momento é um momento propício aí para a gente conversar disso. E por conta disso, a gente vai bater esse papo aí junto com a convidada, que é a Priscila Abreu, né? Que é psicóloga e instrutora de Mindfulness, que vai bater esse papo aqui junto com a gente, né? Já gostaria de agradecer a sua participação aqui junto com a gente, Priscila, ter aceitado esse convite de bater esse papo hoje aqui junto com a gente e deixar para você se apresentar um pouquinho mais aí para o pessoal também. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite. Obrigada, viu, pelo convite. Quero agradecer ao Grupo Unis pelo convite. E, bom,
Eu trabalho, né, com Mindfulness desde 2015, eu sou psicóloga, também sou docente, trabalho com psicologia clínica, e eu tenho visto, né, o motivo da gente tratar um pouco desse assunto hoje, acho que tem uma relação direta com o quanto, no momento que a gente está vivendo, que é um momento crítico, a pandemia e todas as mudanças ocasionadas em detrimento disso tudo, tem nos feito sentir que as coisas não estão andando tal como planejamos, né? E isso é um convite para a gente se afastar do momento presente. Então, toda vez que tem uma coisa que desagrada, a gente tende a fugir e buscar outras coisas mais prazerosas. Então, acho que o tema e o momento, né, são bastante correlacionados. Então, acho que é um pouco por isso, né, que a gente traz isso hoje aqui. E eu agradeço mesmo o convite. A gente que agradece, tenho certeza aí que o bate-papo vai ser muito bacana, então, pessoal que estiver nos assistindo aqui no ao vivo também, quiser deixar sua pontuação aí no chat, pode ficar à vontade, que esse bate-papo aqui é aberto, a gente vai colocando aqui junto com a Priscila. Vai ser colocado aí também no chat 2 links para vocês, como de costume, né? O primeiro deles é a pesquisa de satisfação, para a gente poder entender como que está sendo aqui as nossas lives, se vocês estão gostando, se vocês querem ver outros temas, e também um outro link para se caso você quiser saber mais também da pós-graduação, dos cursos ofertados, então você pode estar deixando aí os seus dados nesse segundo link para o pessoal aqui da pós entrar em contato com vocês, tá bem? Bom, Priscila, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, então, né, o que que é o mindfulness? O que que é essa atenção plena? Conta um pouquinho aí para a gente, por favor. Tá. Bom, o mindfulness, né, ou atenção plena, como o termo foi traduzido no Brasil, ele não é um conceito tão recente, ele já está praticamente 40 anos sendo estudado como um conjunto de estratégias capazes de diminuir estresse, aumentar a qualidade de vida, promover maior abertura, aceitação, mas ele se popularizou praticamente aí nos últimos 10, 15 anos. Então, ele tem entrado dentro da saúde mental de uma maneira bem ativa, porque ele traz uma ideia que talvez cada vez mais esse mundo tecnológico, tão mediado por estímulos que competem pela nossa atenção o tempo todo, né? Então, acho que esse é o nosso contexto, e por isso que está crescendo, né? Então, ele se faz útil aí. Então, o que seria o mindfulness, né? Mindfulness tem a ver com a nossa capacidade de manter a nossa atenção naquilo que está acontecendo com a gente no momento presente, de maneira aberta, receptiva e livre de julgamentos, né? Porque a gente tem uma tendência a querer que as coisas aconteçam da maneira como eu desejava, como eu planejava. A gente tem muito uma tendência de tentar encaixar as coisas nos nossos padrões de expectativas. Então, mindfulness tem a ver com vivenciar as coisas tal como elas acontecem. Sejam coisas que a gente depois pode vir a sentir como prazerosas, desprazerosas, agradáveis ou desagradáveis, e dar uma tonalidade para a nossa vida da gente estar realmente vivendo, né, essa vida. E fazendo escolhas, e deliberando, e querendo, e trazendo, né, para essas escolhas e deliberações, os nossos valores, de fato. Senão a gente passa um pouco pela vida num modo meio automático, né? Uhum. Então, o mindfulness, ele vem dentro desse contexto já há 40 anos, mas agora mais fortemente, trazer esse enfoque, né, de convidar as pessoas a desenvolverem essa qualidade de atenção para suas vidas e para quaisquer atividades que elas estejam desenvolvendo. Entendi. É uma questão da gente ter um. Pode se chamar de foco isso, ou tem alguma ou o Sim, foco não seria o nome da gente trazer esse momento presente, né? A gente até bater um pouco de papo aqui antes da live, da questão da gente entender, né? Prestar atenção de fato no que a gente está conversando aqui, né? E não prestar atenção às vezes no celular que vai tocar, hoje é muito comum, né? Da sim. gente ter esse desvio de atenção e a gente conseguir trabalhar o foco no que a gente está fazendo agora, né? Isso.
Às vezes a gente tem que ter o termo atenção plena, até ele não foi traduzido como foco, e aí a gente tem que ter só esse cuidado, porque às vezes quando a gente fala foco, a gente está usando, assim, uma espécie de esforço sobre-humano, né? O mindfulness não tem a ver com esforço exagerado, ele tem a ver com esforço moderado. Então, assim, o fato de eu perceber que às vezes eu me distraí e convidar a minha atenção a voltar para aquilo, para aquela atividade que eu estou desempenhando, desenvolvendo, é uma coisa que pode acontecer de uma forma gentil, sabe, Guilherme? Porque senão a gente usa foco como sinônimo de alguma coisa austera, dura, difícil, exigente, e aí a gente começa a ficar com aquilo como algo aversivo, né? E no mindfulness não, né? A ideia da atenção plena aqui é trazer atenção para aquilo como um convite. Sabe, de dizer, opa, viajei aqui, nossa, saí um pouco daquilo que eu estava fazendo e me perdi, ou em pensamentos, ou em sensações, ou em planejamentos, e nos convidar, a gente mesmo se convida, opa, ok, já viajei um pouco, já planejei bastante, o que me traz para esse momento, né? E aí eu volto a atenção para o que acontece. Então, entendi, uma coisa sem pressão, né? Uma coisa natural. Até tem um estudo legal que eu gosto sempre de contar quando eu vou introduzir esse tema, né? Que é um estudo que foi feito já há 11 anos, um estudo que foi feito na Universidade de Harvard, e por 2 pesquisadores. E aí eles fizeram uma experiência com 2.250 pessoas da seguinte forma. As pessoas autorizaram, né, através dos seus celulares, que durante o dia, de maneira assim, intervalos, né, 2 perguntas pipocassem nas telas dos celulares e elas tivessem que parar o que elas estavam fazendo para responder. Então, eram 2 as perguntas que apareciam, né? A primeira, então a pessoa estava trabalhando e de repente o celularzinho dela vibrava, ela parava, abria, e aí vinha uma pergunta assim: o quanto você está atento ao que você está fazendo nesse momento? E aí a pessoa tinha que colocar uma escala, né? Responder de 0 a 5, sendo 0, nenhuma atenção, e 5, estou extremamente atento e focado para aquela atividade. Depois que ela respondia, automaticamente o aplicativo lançava uma segunda pergunta, que tinha a ver com outro tema. Qual é o seu nível de satisfação nesse momento? Da mesma forma, ela pontuava de 0 a 5, e ali foi. No final do estudo, foi bem interessante que os pesquisadores conseguiram trazer como resultado 3 dados que chamaram a atenção e têm uma relação direta com a atenção plena. Primeiro dado, as pessoas, nas suas respostas, reforçaram que praticamente em 50% do seu tempo elas estavam fora do seu foco de atenção, elas estavam em outros lugares, imaginando coisas, lembrando coisas, planejando o futuro. No momento em que o celular, então, apitava, onde está a sua atenção, 50% das vezes não estava naquilo que elas estavam fazendo, tá? Então, isso foi um dado que foi bem marcante. O segundo dado dessa pesquisa tem a ver até com o que a gente está vivendo na pandemia, que a maior parte das vezes que a atenção estava dispersa, as pessoas estavam ou em atividades rotineiras do dia a dia, que elas faziam praticamente, né, com frequência, ou em ambientes bastante familiares, ou ainda diante de telas, que é o que está acontecendo com a gente na pandemia, né? A gente não sai de casa, ambiente familiar o tempo todo, atividade rotineira, né? A gente mal põe uma roupa para trabalhar, a gente põe uma blusa, põe um chinelo e tá com a tela aqui, né? E a questão das telas, né? O tempo todo mediadas. Então, mostrou que 50% do tempo a gente está distante, que esses fatores acentuam a nossa desatenção. E terceiro fator, que há uma correlação direta entre desatenção e insatisfação com a nossa vida. Há uma relação direta entre desatenção, ansiedade, estresse, inclusive, como consequência, baixa imunidade. Então, o que acontece, né? A gente está vivendo um ciclo, né? Porque a gente se dispersa, sente isso, e quanto mais a gente sente isso, mais a gente se dispersa. Porque a gente quer fugir do desconforto. E aí a gente entra num ciclo, né? Então, assim, a atenção plena, ela tende a tentar quebrar um pouco essa escalada da ansiedade,
essa escalada da insatisfação, porque se a gente não para em algum momento esse ciclo, ele meio que vai se retroalimentando, né? Sim. E a gente se perde nisso tudo. Não sei você, Guilherme, mas eu tenho muitas vezes essa sensação, e acho que na pandemia ainda mais, de que às vezes acaba o dia, eu falo assim, meu Deus, já acabou, e parece que eu não vivi esse dia, parece que eu não estava no automático, eu não senti esse dia, eu não me senti emocionalmente nesse dia, eu não percebi como eu respondi aos eventos, eu não sei se isso acontece com você, mas há momentos em que eu me deparo com esse tipo de sensação, assim. Sim, Sabe? eu acho que é uma questão que traz muito, até vinculada à produtividade da pessoa também, né? Porque quanto mais você se dispersa, mais você demora naquela atividade e aquilo ali. E às vezes você está pensando, você está fazendo sei lá, um texto aqui, mas você está pensando uma outra atividade que você tem que fazer. Quando vê, você parou de fazer esse texto, começou a fazer a outra, e aí você volta a pensar no texto, e aí vira esse ciclo, né? Aí chega num ponto que você fala, ué, não fiz nem esse, não fiz nem aquele, e o meu dia passou e a gente tem esse momento de insatisfação e acaba que o que a gente gostaria de fazer mesmo, a gente não teve tempo de fazer, porque a gente não teve a Perdeu, né? atenção plena no que precisava naquele momento, né? Eu trouxe. E é bem legal isso que você está trazendo, né, da gente nem ver que saiu de uma atividade e migrou para outra. Porque, assim, eu gosto muito de dizer, né, que a atenção plena tem uma relação com a meditação, então tem muita gente que fala, meu Deus, eu não vou conseguir ficar sentado, parado, meditando. E, na verdade, apesar de ter uma relação, a gente não está falando em parar a mente, ou simplesmente se concentrar numa única coisa, como se o mundo não existisse. Porque, assim, evolutivamente, né, Guilherme, a nossa mente, ela foi se desenvolvendo para fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem um modo, né, que a gente fala que é o modo operante da mente, da nossa atenção, do nosso cognitivo, que realmente foi se desenvolvendo, né? É uma conquista isso. Nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, otimizar tarefas, enfim. Só que como consequência, né, Guilherme, a gente acabou pagando um preço. E esse preço é a perda dessa sensação de que a gente está vivendo cada momento com o que ele tem para nos oferecer. E também tem uma perda, a gente pode pensar que tem um outro custo nesse modo operante que a nossa mente tem de funcionar, que é o custo emocional disso, né? Porque quando a gente perde essa conexão com o momento, a gente deixa de sentir emoções que porventura surgiriam ou surgem nessas experiências. Então, a gente até tende a querer só se identificar com as coisas positivas. Então, quando eu tô vivendo uma coisa alegre, feliz e prazerosa, aí eu tô totalmente presente, né? Então, assim, eu desligo o celular, eu fecho a janela e aí eu tô vivendo aquilo de maneira bastante intensa. Mas aí, quando acontece algum evento desprazeroso, mas que tem muito a nos ensinar também, e talvez tenha um potencial para nos ajudar a fazer escolhas e reconhecer o que importa na nossa vida, às vezes a gente foge disso. E aí, naquela hora, é a hora que eu fico lá vagando nos meus pensamentos e pensando o que eu vou comer daqui a pouco, e pensando que eu tenho que zapear ali no celular e entrar no Facebook de pessoas que mal são os meus amigos, mas que estão ali no meu feed, né? E aí a gente se dispersa como uma forma de fugir mesmo do desagradável. E a pandemia tem trazido muito isso pra gente, né? Uma sensação de desconforto cada vez mais presente, né? Mais intenso. Não vou generalizar que isso é para todo mundo, né, Guilherme? Mas até como psicóloga clínica, eu tenho notado isso com bastante frequência na fala das pessoas, né? Como professora, na fala dos estudantes que eu dou aula. De um esvaziamento, assim, né? De sentir que passou e, puxa, onde é que eu quis deixar minha atenção? Onde eu prendi minha atenção? Sabe? Então, a gente sente que isso tende, de fato, a trazer prejuízos. Quando eu falo de custo emocional, é disso que eu tô trazendo mesmo, sabe? A gente tá perdendo um pouco isso,
E quando a gente se dá conta, a gente já está vivendo a ansiedade de forma muito intensa, o estresse, e pondo na balança, se sentindo insatisfeito. Uhum. Né? Esse contato, né, que teve que ficar distanciado nesse momento que a gente acaba ficando mais sozinho, né? Às vezes a gente tem o parente dentro de casa ali, mas teve que ficar distanciado do restante da sociedade ali. Trouxe um pouco mais de tempo para a gente, né? A gente até estava comentando um pouco dessa questão de facilidade da gente tem de ter uma internet, só que ao mesmo tempo a gente acaba que fica um pouco mais sozinho nos tempos que a gente não ficaria se a gente tivesse nos momentos de antes, vamos colocar assim, antes de pandemia, né? Isso pode ser um dos Uhum. motivos também, né, desse momento de ficar mais sozinho, da gente perder um pouco dessa atenção, de trazer, acredito que um dos pontos da ansiedade, eu acho que é muito vinculado, falando por mim particularmente, né, eu sou um pouco ansioso aí, então eu senti isso também, né, eu acho que a gente falar Uhum. desse ponto de atenção, até li um livro uma vez, eu não vou me lembrar o autor, mas chama, se não me engano, chama Um Mundo Novo. Me li ano passado, eu até fiz um formato de leitura em grupo, que eu aconselho, já comentei aqui algumas vezes, né, que é bem bacana, e a gente discutia sobre isso e me trouxe muito essa questão do estado presente, né, de a gente se atentar no que a gente está fazendo, porque antes eu não tinha muito essa percepção, sabe, Priscila, de às vezes estou conversando aqui com você, quando eu viajei ali, e, tipo, eu não conseguia trazer muito de volta essa questão. E aí eu acho que é esse o ponto, né? A gente pode usar, né, Guilherme, dentro da atenção plena, uma maneira da gente trazer um pouco isso para a nossa vida, é a gente pensar o nome que a gente usa são as âncoras, né, as âncoras de atenção, né, aquilo que nos aterra. A gente está um pouco aéreo e vem alguma coisa, algum pensamento, emoção, sensação, a gente pode trazer a nossa atenção para esse momento através dessa âncora. A gente tem muitas âncoras atencionais. E normalmente, assim, são âncoras ligadas à nossa própria sensação corporal, os nossos próprios estados emocionais. Então, assim, as âncoras são coisas internas. Elas não necessariamente são externas, né? Eu já vi muita gente usar âncora de celular, né? Põe o celular para despertar, cada vez que ele apitava, opa, onde eu tô, o que eu tô fazendo. Então, assim, usava um alarme externo para trazer atenção para o momento. Mas eu acho que é muito interessante a gente usar essas possibilidades de aterramento, né, de convite, que o nosso próprio corpo dá. Então, por exemplo, a nossa respiração é uma âncora. Quando eu, por um instante, paro e percebo o ar entrando e saindo do meu corpo, pelo nariz, movimentando meu abdômen, meu peito, isso aqui pode ser a pausa que eu precise para voltar para o lugar onde eu de fato estou. Talvez uma outra âncora que algumas pessoas sintam mais conforto em utilizar seja a âncora das sensações corporais. Então, eu estou falando com você agora, Guilherme, e de repente eu noto a temperatura da minha mão. Uhum. Né? E essa questão do corpo, fala, opa, essa temperatura da minha mão é aqui, ela está acontecendo aqui, nesse momento, então ela me traz de volta para essa percepção corporal, né? Essa corporalidade para aquilo que eu experiencio. E aí, a partir desse momento de percepção, eu vou começar, é muito legal, porque daí eu começo a perceber outras sensações do meu corpo, que também me trazem para esse momento. Então, eu estou notando o toque da sola do meu pé no chão, né, o encosto da cadeira. Outra âncora podem ser as nossas emoções. Então, eu posso parar por um instante e falar, como é que eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo relaxada, tensa, agitada, confusa, triste, né? Eu posso trazer uma qualidade para a minha emoção. Então, assim, as nossas âncoras são meios pelos quais eu vou convidar a minha atenção a se escolher, né, um local para estar. Uhum.
E normalmente eu posso vir a escolher através das âncoras, porque elas acontecem no agora, para esse momento. Então, eu acho muito útil, né? Às vezes eu vejo. Ontem mesmo eu estava conversando em casa com a minha família e de repente meu marido falou assim, gente, vamos parar um minutinho e vamos fazer 2 respirações antes da gente continuar conversando? E aí foi muito legal, porque eu tenho uma filha pequena, e aí a gente parou, fizemos 2 respirações, e aquilo foi suficiente para a nossa conversa tomar outro tipo de rumo. Até aquele momento, estava uma conversa agitada, todo mundo falando ao mesmo tempo, televisão ligada, cachorro latindo. Aí a gente falou, ok, então é isso que a gente tem, né? A gente está junto, a gente está conversando sobre isso aqui. Então não vamos dispersar a conversa, vamos ligar a televisão. Então é muito legal, porque assim, é uma coisa muito pequenininha, né? Mas que nos aterra, nos traz para uma experiência e nos permite, né, desenvolver uma qualidade, uma percepção dela maior. Sim. Né? Se a gente pensar quantas vezes eu me disperso quando eu estou, né, dando uma aula, assistindo uma aula online. Eu sempre falo para os meus alunos em minha aula, para um pouquinho, respira onde você está agora. Ok, se você quiser, se convide a voltar, porque a gente está conversando. Né? Então, são coisas que a gente pode utilizar e pensar, né, o quanto isso, a médio prazo, pode vir a dar essa sensação de uma vida mais bem vivida, e não só uma vida de piloto automático, né? Por aí. Era até um ponto que eu acho bacana da gente conversar, desse do piloto automático, né? Hoje eu vejo que muita coisa a gente faz no piloto automático, né? A gente fez, quando vê, vai ver, ó, já até terminei, mas a gente não, tipo, depois passou ali meia hora, a gente não lembra, né? Às vezes eu me pego às vezes disso, né? Penso assim, nossa, será que eu fiz isso? E aí você vai conferir, às vezes você já fez, mas você nem reparou naquilo, né? Naquela atividade. Fala um pouquinho pra gente de como que são essas diferenças, né? Como que a gente lida com isso daí? Esse piloto automático que você está trazendo, Guilherme, né? Você deu um exemplo ótimo, né? A gente faz um negócio e fala, eu fechei a porta? Eu desliguei o não, né? Eu perguntei agora para o Guilherme, né, Guilherme? A gente estava conversando um pouquinho antes da gente gravar a live, e aí eu falei, desculpa, como é que é o seu nome? Aí você falou, Guilherme. Eu falei, gente, eu tinha acabado de ouvir um áudio em que a Isabela, que está coordenando aqui, me falou o seu nome, e eu já não lembrava mais. Então, de fato, né? Esse piloto automático, ele tem uma função extremamente adaptativa. Pensa só, né, se nós precisássemos, quem dirige um carro, certamente vai se identificar com esse exemplo. Vamos pegar outros também, escovar os dentes, amarrar o sapato. É muito interessante porque, assim, o nosso cérebro, ele pega tudo aquilo que é repetitivo e que tem uma certa lógica de estrutura, e cria uma espécie de um script. E a gente tem, a partir desse script, um repertório que vai sendo incorporado e vai virando um hábito. Então, a gente não precisa muito bem, quando você entra num carro hoje, pensar, né? Agora eu vou colocar meu pé esquerdo na embreagem. Agora eu vou passar uma marcha olhar pelo retrovisor. Isso acontece de uma maneira muito automática. Quando nós vamos escovar dente, agora eu vou escovar dente. É até legal a gente parar para prestar atenção, né? Se a gente tiver essa disponibilidade de ver como eu escovo os meus dentes, como é que eu tomo banho, né? Esses dias eu fui reparar como eu tomava banho. E aí eu notei que é sempre na mesma ordem que eu lavo minha cabeça, né? E eu falei, gente, é na mesma ordem, né? Que coisa mais previsível. Isso é o modo automático atuando. Então, a gente não precisa ligar nenhum tipo de atenção para viver esse modo automático. Ele agiliza as coisas. Então, eu posso estar dirigindo e conversando alguma coisa bem importante com alguém. E essa conversa ser, de fato, o foco principal. Então, ele tem uma função muito adaptativa, né? Mas, por outro lado, como a gente falou, a gente tem aquele custo que isso traz. E é muito doido, Guilherme, porque assim, nós podemos trazer prejuízos até relacionais
Porque a gente pode levar para automático até mesmo coisas que deveriam ter um teor de importância na nossa vida. Uhum. Como passar tempo com alguém que a gente ama, como talvez um prazer que você tem. A gente pode transformar até uma coisa prazerosa em alguma Uhum. coisa muito batida, né? Sem sentido. Então, por exemplo, né? Tem um exemplo que eu acho bem interessante, né? E que a gente não percebe. Olha como isso entra no automático. Vamos supor que eu tô aqui falando com você e hoje aconteceu isso comigo. Vou dar um exemplo, porque daí fica mais fácil. Eu já estava dando uma prova de manhã, e agora com plataforma digital. E simplesmente, na hora que eu fui postar o link da prova para os meus alunos, a internet caiu. Caiu, desapareceu. E aí eu corri para o celular. Eu falei, nossa, eu tenho o aplicativo no celular. E o celular também não tinha sinal. E aí eu falei, meu Deus, alguma coisa da rede, alguma coisa, né? E aí eu gritei pro meu marido, que tem o segundo computador da minha casa. Tá funcionando aí? Porque meu desespero era pular pro outro computador. Uhum. Não tinha. E eu falei, nossa, né? O que acontece? Aí eu ativei meu 4G e fiquei tentando entrar no aplicativo quando os alunos começaram a me cobrar. Professora, cadê a prova? Professora, você tá aí? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E aí, automaticamente, eu entrei num estado de tensão. Eu já estava tensa fisicamente, eu comecei a falar rápido. A minha filha entrou na sala e falou: Mãe, pode me ajudar aqui? Eu falo: Não, agora não. Enfim, foi muito caótico, né? Isso durou praticamente 20 minutos. Mas a minha sensação Uhum. de cansaço depois que isso aconteceu foi tamanha que parecia que eu tinha vivido 4 horas de estresse. Porque o Uhum. nosso organismo, ele não tem uma facilidade, como por exemplo, de um animal, né? Pega uma zebra. A zebra está pastando. Vem um leão aqui. O que a zebra faz? Ela olha, ativa seu sistema de alerta, corre para salvar a sua vida. E quando ela chega num ponto e vê que o leão pegou a vizinha dela, ela volta a pastar como se nada tivesse acontecido. Você já viu o Discovery, né? É assim? Uhum. Mas nós, seres humanos, não somos assim. Então, aquela sensação que eu tive de manhã, de profundo desgaste, mesmo depois da internet ter voltado, a prova ter sido enviada, eu ter feedback dos alunos de que estava tudo ok, eu ainda estava naquele estado. E isso ficou até 1 hora da tarde, isso aconteceu às 9 da manhã. Eu almocei e enquanto eu almoçava eu falava, meu Deus, eu ainda tô com a perna dormente, eu ainda tô ofegante, né? Porque nós, seres humanos, não somos assim. A gente vai... Os nossos hormônios, né, de estresse, eles continuam sendo processados pelo nosso organismo mesmo depois de tendo passado o evento. Então, vou voltar lá no automático, né, para eu não me perder no raciocínio. Então, por que eu tô falando isso? Porque aí eu tive aquele evento de manhã e vamos supor que aí eu tenha ficado muito cansada, estressada e de repente eu abro a porta do escritório depois que eu apliquei a prova e minha filha tá ali na porta e fala: "Mãe, você pode me ajudar a fazer uma tarefa?" E eu simplesmente falo para ela: "Ai, sai do meu caminho. Não tô de bom humor hoje." Uhum. E de repente eu vou almoçar, como eu dei o exemplo, e como e falo, putz, que comida ruim, que coisa desagradável, tô super, né? E aí eu venho para o consultório trabalhar e chego aqui, um paciente me conta uma coisa, eu falo, ai, que coisa enfadonha, Jesus. E eu às vezes não paro para perceber que nesse modo automático, Guilherme, aquilo que me aconteceu de manhã tá trazendo inúmeras consequências e desdobramentos com pessoas e em eventos que não tem uma relação nenhuma, não tem relação nenhuma com o que aconteceu antes. Uhum. Se eu trago a minha atenção para cada momento do meu dia, eu vou ser capaz de identificar essa falta de correlação entre esses eventos. E talvez eu seja capaz de interromper esse fluxo de contágio desse mau humor, Uhum. que começou às 9 da manhã e que agora, 7h30 da noite, está aqui ainda, por exemplo. Né? Então, se a gente se permite dar esse tempo de se convidar para parar um pouco e perceber, nossa, eu estou emocionalmente super tensa. Olha o meu coração, olha a minha respiração. E aí eu vou linkando as coisas, eu posso vir a usar alguma âncora que me ajude a ter uma escolha de continuar
reagindo de maneira mal-humorada, impulsiva, desinteressada, ou voltar a minha atenção para o que de fato está acontecendo. Então, essas coisas são muito, né, rápidas, e elas estão conectadas àquele modo automático do que a gente vive a nossa vida. Então, quando eu paro e falo, opa, eu não tô brava com a minha filha, eu fiquei muito desestabilizada porque eu tinha um compromisso como profissional e a minha internet não me possibilitou. Então, peraí, uma coisa tá dentro de uma caixinha, outra coisa tá dentro de outra caixinha. Faz sentido? Sim, é muito aquele ponto, né, de descontar em quem não tem nada a ver, né? Na maioria das vezes você ficou bravo com alguma outra coisa e aí, por exemplo, que você disse, né? Chega uma outra pessoa e você desconta nela ali sem ela não ter nada a ver e aquele momento já passou, né? Só que a gente está trazendo, né? Vamos colocar que o ideal então seria fazer no estilo da zebra, né? Pô, aquilo lá já passou, já. E vamos agora focar aqui no nosso estado presente aqui novamente e trazer o nosso. Não descontar, né? Nisso em outras pessoas e não entrar naquele ciclo que a gente comentou lá no início, né? Que isso vai acabar entrando nesse automático, e isso daí pode ser que se repita amanhã num outro tipo de evento e você passa o dia inteiro novamente, né? E só se enfatizando. Até E o. aprender a tolerar, né? Essa é uma observação. E aprender a tolerar esse desconforto, né, Guilherme? Porque, Sim. como eu falei, apesar da gente querer muito ser como a zebra, a gente tem esse tempo que o nosso organismo precisa para processar esses eventos desconfortáveis. Então, parte também da atenção plena é tolerar isso, sabe? Uhum. E, como eu te falei, na hora do almoço eu ainda estava sentindo esse desconforto. E aí parte muito, né, da nossa percepção do desconforto, se abrir para ele, tolerar, Uhum. quando ele passa, porque ele vai passar, graças a Deus tudo passa. Uhum. Ele vai Sim. passar. O que a gente pode falar, então, o que vai diferenciar é o tempo que a gente vai ter do quanto a gente vai absorver isso, né? Às vezes pode ser 10 minutos, pode ser meia hora, pode ser um dia, dois, né? Eu acho que é isso que vai diferenciar, então, né? A não reatividade e a tolerância a esse espaço de tempo. E às vezes eu preciso me oferecer para conseguir entrar, né, num estado de maior controle e manejo. Acho que a palavra não é nem controle, porque a gente não vai controlar, né? A gente vai Uhum. cuidar e escolher como fazer diante dessas situações. Então, assim, é muito automático. E quando a gente está insatisfeito, ansioso, estressado, esse tempo de reação, ele é mais curto, né? A Uhum. gente tende a ter uma questão mais. A impulsividade, ela tem um predomínio, de fato, sabe? Essa identificação, Priscila, até a gente chegar e falar, opa, estou me sentindo assim, vamos voltar ao foco. Conforme a gente vai praticando, isso vai ficando mais fácil, mais perceptível, ou depende da situação? Sim. Na verdade, acho que você chegou no ponto mais importante, assim, quando a gente fala em atenção plena, né? É unânime nos praticantes, nos estudiosos, nos pesquisadores, a ideia de que a atenção plena, ela é um recurso que quanto mais você pratica, mais ela te oferece acesso a ela. Então vamos pensar, né? Como treinar um músculo, né? Você vai na musculação, você treina o músculo, e aqueles 2 quilos que você utilizava para sua prática de exercício, daqui a pouco é substituído por um pezinho de 3, um pezinho de 4, né? Porque você vai treinando. E aí vai ficando mais fácil acessar aqueles recursos. E aí tem um livro do Mark Williams que eu gosto muito, que é um psicólogo cognitivo, que trabalha com mindfulness, né? Ele tem uma fala muito legal, né? Ele fala, por exemplo, no final do livro, né? Ele fala, pense só que você vai pular de paraquedas, né? Você já viu alguém que pula de paraquedas e em queda livre começa a costurar o seu paraquedas, né? E montar, e dobrar, e colocar a mochila nas costas? Não. Se você fizer isso, fatalmente você vai cair e vai morrer. O paraquedas, ele é preparado antes, então, assim, mindfulness é a mesma coisa. A gente vai costurando o nosso paraquedas quando eu não estou estressado, né? Eu vou dobrando meu paraquedas no dia a dia.
eu monto a minha mochila e aí quando eu tiver que pular, o paraquedas já tá ali. Aí eu só puxo a cordinha e ele me segura. Então a ideia é bem essa, né? Da gente começar a treinar e tecer esse paraquedas ou essa ferramenta de atenção ao longo dos eventos do dia, independente de serem prazerosos, desprazerosos. E quando eu precisar disso, eu tenho um pouco mais de acesso, como se aquilo fosse mais. Houvesse um atalho que eu criei, e aí o atalho me leva mais próximo desse lugar, que é esse lugar que me faz, de fato, perceber os acontecimentos. E até indo para esse ponto, eu vou ler aqui uns comentários do pessoal, né? O Ecarim, não sei se é assim mesmo que pronuncia, mas ele fez um comentário aqui. Fiz um detox digital forçado esses dias e realmente como é difícil encarar esse desconforto, né? Indo para dentro desse comentário dele, né? Um detox digital, isso daí pode ser um atalho, pode ser uma ferramenta para a gente poder estar praticando isso? Pode, com certeza, adorei, porque assim, essa coisa do digital, ele é uma válvula de escape incrível para as nossas ansiedades, né? Tô ansioso, Facebook. Tô angustiado, Instagram. Briguei com alguém, WhatsApp. A gente não desliga. E aí, essas mídias, né, elas ativam, e isso é muito interessante, porque tem estudos que comprovam que o uso constante de mídias sociais, elas desencadeiam no nosso cérebro, né, a dopamina, que é um hormônio super relacionado a bem-estar, né, a conforto, a pertencimento. Olha que doido. Então, a gente se desvia, né, de tudo aquilo que está acontecendo no momento presente para viver o Instagram maravilhoso do cara que eu sigo, né, a live incrível da fulana que só fala coisas maravilhosas. Então, é bem interessante, porque não é a primeira pessoa que me fala desse detox digital e das consequências positivas a longo prazo, porque no momento em que você faz, há uma tendência a gente ter o aumento da ansiedade. Aí muita gente fala assim, puxa, então esse negócio de atenção plena não funciona. Porque agora que eu tô prestando atenção, tá piorando, tô ficando mais ansioso, tô ficando mais irritado. E aí a gente vai ver que não é que você tá mais irritado ou mais ansioso, é que agora você tá percebendo alguma coisa que estava subjacente, que você não estava vendo. Agora você vê. Então, no começo, né, como ele falou, é bem angustiante. E aí depois, há uma tendência em você perceber que se você conseguir tolerar isso e desenvolver essa atenção, ela vai te libertar, né, de muitos desses atalhos ou escapes que a gente usa com muita constância, né. Acho que todo mundo aqui percebe isso. Eu percebo isso claramente na minha vida, assim, né. Quantas são as vezes que o tédio bate, aí eu já procuro o celular, cadê, né? A gente sai de casa sem chave, mas não sai de casa sem o escape, que é o nosso celular. Então é bem importante, de vez em quando, se a gente notar que isso pode ser como você falou, um bom gatilho, né, de atenção, uma boa âncora, a gente se desfazer um pouco dessa influência, né, digital tão intensa. Até depois eu vou voltar ali no apontamento do João. A Juliana também colocou aqui um ponto aqui, perguntando se isso não é procrastinação, né? Essa questão, eu acredito que foi no ponto que você falou da questão do Instagram ou do Facebook, das redes sociais, né? A gente buscar isso. Tem a ver com a procrastinação? São coisas diferentes? Como é que você enxerga disso? A procrastinação tem uma relação, né, Juliana, com a gente querer que as coisas sejam feitas de forma perfeita. Então, como a gente às vezes não consegue lidar com a ansiedade de que a gente não consegue, de que as coisas não são perfeitas o tempo todo, a gente tende a se desviar daquela tarefa e deixá-la para um último momento. E aí é óbvio que ela não vai sair perfeita, mas aí eu tolero, porque daí eu fiz a toque de caixa mesmo, né? Então é bem interessante isso, porque, de fato, a procrastinação pode ser meio que um efeito colateral, sabe, dessa nossa dificuldade de entrar em contato com o que está acontecendo e buscar uma válvula de fuga. Eu acho que ela é um efeito, ela é sim uma consequência. Faz muito sentido isso que a Juliana trouxe. Né? Acho que faz sim. Vou colocar uma outra apontamento aqui do João Gabriel.
Eu percebo que a minha atenção é seletiva demais. Geralmente, quando quero ler um livro, eu me disperso demais. E coisas que eu faço no automático, como jogar ou ver o filme, acabo focando muito. Uhum. Eu acho que vem um pouquinho naquela questão que a gente comentou, né? Você vai dizer com mais propriedade, mas eu fiz uma ligação nesse comentário dele com aquilo que a gente falou das vezes que a gente gosta de fazer, né? Sim. Nesse caso dele ali de ver um filme. Isso também, dependendo da atividade, né? Por exemplo, ver um filme vai ser para uma tela, ler um livro vai ser ali talvez um momento que ele precisa ficar num silêncio, dar uma atenção. Isso vai diferenciar também? Primeiro, obrigada, viu, João? O João é parceiro. Ô, João, sim, tem tudo a ver, Guilherme, o que você está falando, porque tem essa ligação, né? A gente tende a se aproximar do que nos traz prazer, tá? Podem pensar aí, né? Quantas são as coisas que a gente espera o dia todo por elas e quando elas estão presentes, a gente quer que elas nunca acabem. Pode ser o filme que eu gosto de assistir, a série que eu vou maratonar, a comida que eu gosto de comer, a presença de uma pessoa que me traz conforto. Então, tem uma coisa, né, muito presente nosso estado emocional, que é querer manter conosco e não querer que aquilo acabe. Então, a nossa atenção, ela acaba sendo privilegiada. A gente acaba desenvolvendo, de fato, como o João falou, uma atenção seletiva. E tudo aquilo que nos desagrada, a gente tende a afastar, né? O cheiro ruim, a gente já não tampa o nariz, né? Um som ruim, né? Então, a gente tende a nos afastar daquilo que causa desprazer. Então, vamos supor, por mais que às vezes o livro seja muito bom, né? Pode ser que ele traga outros fatores de desconforto, como você disse, né, Guilherme? A posição, a permanência imóvel, o desconforto corporal, e que daí talvez aquilo brigue um pouco, e aí a minha atenção se dissolve. Então é legal a gente perceber também que às vezes mesmo fazendo uma coisa que é importante para mim, que é legal, que é prazerosa, eu posso vir a ter uma tendência à dispersão porque existem outras coisas conflitando ali, né? E aí de novo volta essa questão da tolerância. Se a gente não tolerar um pouco esse desconforto, né, a frustração, a gente pode começar a ter prejuízos a longo prazo. Sim. Tá? Se as coisas são importantes para nós. Na hora que ele falou da questão do livro, eu também tinha muito isso, e às vezes, depois eu fui perceber, eu sempre falava assim, nossa, eu não gosto de ler. Mas às vezes depois eu estava vendo que não era questão de gostar de ler, porque eu nunca conseguia ter atenção naquilo, mas era porque o livro que eu estava lendo não estava trazendo minha atenção para ele. E aí, né, depois que eu fui descobrir isso, e eu sempre falava assim, não, eu não gosto de ler mesmo. É Exato. bacana a gente ter esse pensamento, né, mudar a chavinha ali. Uma diferenciação. O Lucas Miari também trouxe aqui para a gente, precisa desenvolver a atenção plena para estudar inglês. Né? E Uhum. aí, já falando um pouquinho, né, eu já queria trazer um ponto aí para a gente abordar, das qualidades, né, Tá. da gente praticar a atenção plena, até vinculado a esse comentário dele. A gente Tá. vai trazer uma questão de uma facilidade de aprendizado também durante essas qualidades. A gente falou um pouquinho da questão da ansiedade também. A gente consegue diminuir a ansiedade, o estresse? Como é que Uhum. funciona? É, eu não tenho muito conhecimento, Guilherme, para falar a verdade, até, né, de muitos de estudos que façam correlação direta entre aprendizagem e atenção plena. Mas a gente sabe que, assim, as qualidades que a gente vai desenvolver quando a gente pratica atenção plena, elas tendem a trazer uma diminuição de ansiedade. E a gente sabe que ansiedade moderada é um fator propício para aprendizagem eficiente. Outra coisa também que é uma consequência das qualidades mindfulness é uma regulação motivacional. A regulação motivacional, que é consequência disso, também tende a melhorar a nossa capacidade de aprender coisas novas. Então, eu não saberia dizer, assim, se é uma relação direta. Eu acredito mais que é uma relação consequencial, assim, indireta. Então, quando você tem atenção plena, você regula estados emocionais que te predispõem a aprender melhor, né? Então, quais são as qualidades que a gente poderia citar, que a gente pode vir a desenvolver com atenção plena, né? A gente desenvolve intenção,
de estar presente, mesmo que eu vou, opa, eu me convido a voltar, que tem muito a ver com a procrastinação, que a Juliana também comentou, né? A gente desenvolve um pouco mais daquele esforço equilibrado que a gente falou no começo, sem ficar voltado para aquele foco punitivo, né? O que é o esforço equilibrado? É saber que eu preciso me esforçar, mas que a minha mente faz isso e faz parte, tá tudo bem. É a função dela. Não preciso me enraivecer ou me estressar com aquilo, né? Eu também desenvolvo um pouco mais de abertura, né? Eu me abro mais para a experiência, então eu fico mais receptivo, mesmo aquela palavra em inglês que eu não sei falar, quando eu tô mais aberto, mais receptiva e mais curiosa, talvez, né, eu posso entender melhor o conteúdo e daqui a pouco aquilo se torna alguma coisa que se consolidou, né, na minha cabeça ali, na minha aprendizagem. Eu vejo muito isso em criança, né? Criança é assim, você fala um negócio, ela, o que é isso? Como? Como é que escreve? Como é que fala? Repete. E aí isso consolida. E a gente, às vezes, num estado de não abertura, a gente passa de uma forma muito rápida. E aí, realmente, a gente não vai aprender com a mesma eficiência. Que mais? Paciência é uma característica mindfulness, né? De atenção plena. Paciência para deixar as coisas serem como são, para dar o tempo que elas têm que ter para acontecer. Paciência para tolerar os desconfortos e esperar a coisa do vai passar, né? Gentileza também, eu acho que é uma qualidade, respeito, né? Porque aí a gente vai desenvolvendo isso com a gente mesmo, né? Não existe atenção plena sem uma gentileza conosco. Sabe aquela coisa de dizer, eu tô mal, tô, e tudo bem eu estar assim. Nossa, eu tô procrastinando. E eu percebi. Então tá. Então é isso que acontece quando a Priscila fica atarefada. Então é isso que acontece quando a Juliana tá irritada. É isso que acontece quando o Guilherme tem uma decepção. Tudo bem. Né? Então a gente vai aprendendo a olhar um pouco essa realidade. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa que eu desenvolvo do dia para a noite. Mas é uma coisa que eu acredito que vale a pena, sabe, Guilherme? A gente buscar dentro do universo que a gente está, ainda mais diante da situação que a gente está vivendo, diante da pandemia também, né? Sim, com certeza. E aí, eu preciso, então eu vou até sugerir aqui uma questão para o pessoal. Você tinha trago para mim aí que a gente pode fazer uma prática aqui. Eu vou deixar para o pessoal decidir se a gente vai fazer a prática ou não. Quem quiser, a Priscila falou que é uma prática aí bem rapidinha, mas que a gente consegue fazer aqui durante a live. Então, se vocês quiserem, eu vou pegar aqui uns outros comentários para a gente conversar em cima, até aí vocês ir colocando no chat para a gente, se vocês querem fazer essa prática aqui. Se quiser, se vocês coloquem um sim, quer, alguma coisa aqui para a gente identificar, a gente, no finalzinho aqui do nosso bate-papo, Priscila, a gente faz essa prática, pode ser? Combinado. Perfeitíssimo. Beleza. Então, eu vou colocar aqui alguns últimos comentários do pessoal, e aí, se o pessoal quiser, a gente faz essa prática para a gente pegar e finalizar aqui o nosso bate-papo de hoje aí. Combinado. Eu tinha visto aqui que tinha uns comentários falando ainda, puxando uma questão da procrastinação. Aqui, da Ana. Ana Rebelo. Nossa, nunca tinha parado para pensar em procrastinação desta forma, faz todo sentido. E depois ela traz aqui, sempre associei com o fato de ser atividades desagradáveis e não com essa questão do querer ser perfeito. E aí a Juliana também, falando nesse sentido, pessoal, se eu estiver enganado aqui, se eu não conseguir acompanhar os comentários, vocês me falam, mas a Juliana também falou uma questão que entra a organização, né, a autogerência nessa questão da procrastinação. Sim. Né? Tem sim, e oi, Ana, também, né? Tudo bom? E é isso mesmo, né, que a Ana colocou. Tem uma relação com evitar o desagradável, mas também tem uma relação com exigir, autocrítica, talvez. Eu acho que talvez seja um bom termo para a gente trazer também para isso, né? Porque, assim, a autocrítica, ela também é um inimigo da atenção plena. Porque, assim, a gente entrar num discurso de autoacusação faz com que a gente queira rapidamente sair fora daquela atividade. Então, se eu julgo que alguma coisa não vai dar certo, não vai ser perfeita, né? Entra aí uma voz autocrítica que é bastante poderosa. A gente sabe que em psicologia, né, que a voz autocrítica ela é muito mais reforçadora e ela causa impactos até maiores do que uma voz generosa.
Então, a gente precisa criar essa voz mais generosa, né, para equilibrar, porque essa autocrítica, ela tem essa consequência. E a autogerência que a Juliana falou, depende muito dessa autorregulação, talvez seja a palavra, emocional também, né? A gente conseguir avaliar meu nível de ansiedade, meu nível motivacional, minha predisposição, a minha intenção para estar presente ou desenvolver alguma atividade. Então, acho eu que a autogerência, ela tem uma correlação muito grande com esses estados emocionais que a gente pode vir a criar estando mais atento ao momento presente. Uhum, com Faz certeza. sentido, sim. Também estou pensando com vocês aí, ó, também tinha pensado nisso. A ideia é essa, né? A gente trazer aqui o bate-papo aqui, né? Que nem eu costumo falar. Eu estou aqui intermediando junto com os convidados, mas a ideia é a gente fazer uma conversa geral, né? A gente não é porque a gente está aqui na frente das câmeras que só a gente vai conversar. A ideia é a gente conversar de todas as maneiras. E aí o pessoal aqui então quer fazer a prática aí, então só vou trazer aqui o restante dos comentários. Eu acho que não tem perguntas, né? Só mais comentários mesmo. Deixa eu pegar aqui. A Camila, né? Camila Vilela falou: Oi, Pri, adoro seu trabalho, super beijo. Nossa, conhecendo todo mundo aqui, Guilherme. Tá vendo? O Lucas também trouxe sensacional. Vou procurar desenvolver não só para os estudos, mas para as atividades que faço. Obrigado. Obrigada, Lucas. A Juliana também trouxe, nem sei o que é isso, paciência. Então, Instituto, Juliana. Instituto Mantiqueira, praticar, praticar e praticar, mesmo com a tagarelice sem fim da mente. Gratidão, Priscila. Gratidão, é a Renata do IMA. Obrigada, Renata, verdade. A gente sabe disso, né, Renata? A gente partilha essas tagarelices direto, né? É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Jennifer também trouxe aqui pra gente. O pessoal falando aí que quer da prática. A Jennifer trouxe. Boa noite, professora. Após a pandemia, a atenção plena vai se tornar um campo ainda mais necessário. Home office e aulas remotas. Um ambiente para tudo incentiva o multitarefas e não desacelerar. Sim, Jennifer, total, né? A gente já falou disso, né, Jennifer? Essa questão da gente ser multitarefas e achar isso super normal, né? A gente vive uma sociedade que reforça tanto isso, né? E como você colocou, o home office e todas essas consequências da pandemia têm aumentado a nossa sensação de que a gente faz, e o dia podia ter 30, 40, 50 horas que a gente não teria tudo feito, né? Tudo cumprido. De fato. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário que eu não li. Da Yasmin Sobrinho. Oi, Priscila, tudo bem? É a Ligiane. A Ligiane. Estou em outra conta. Estou gostando muito dessa live. Beijos, gratidão. Oi, Ligiane, obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigado a todo mundo que está participando aí junto com a gente, né? Muito bacana os comentários de vocês. Fico muito feliz aí da participação. A Gabriela trouxe aqui pra gente também. A Priscila é genial. Gente, eu vou convidar todas as pessoas que eu conheço, se quiser. Olha que coisa mais boa. Tá vendo? Obrigada, querida. Bom, se eu não li algum comentário que vocês me perdoem, pode mandar aí novamente que eu coloco aqui para a gente comentar. Vamos então para os nossos finalmente aí, então, para a gente ir chegando no final, de como que, se quiser abordar mais alguma questão de como que a gente pode praticar também, e aí depois a gente faz a prática aqui. Priscila, pode ficar à vontade aí. Eu vou fazer de cá também na frente das telas, então eu vou me colocar aí. E espero que você que está nos assistindo aí também faça isso aqui junto comigo, hein? Vou fazer com vocês também, tá? Opa, maravilha! E só comentando, a gente vai fazer uma prática de respiração bem curtinha, né? Pelo tempo, para a gente entender um pouco. Mas lembrando, praticar mindfulness não necessariamente é isso aqui só. A gente pode praticar mindfulness comendo, tomando banho, como eu dei o exemplo, escovando os nossos dentes, conversando com alguém. E tem milhões de aplicativos e séries muito legais sobre o tema. Então a gente não tem desculpa para não fazer, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou convidar vocês, quem está muito tempo sentado, se quiser fazer em pé, fica à vontade, tá? Eu vou só afastar minha cadeirinha aqui. E aí meu convite para vocês agora é que a gente encontre uma postura que seja confortável, tá?
De preferência com a coluna ereta, alinhada, para que a gente não fique com o estômago, né, contraído e prejudique a nossa percepção da respiração. Então a gente deixa os ombros caírem, se quiser a gente pode fechar os olhos, para criar um pouco mais de conexão com o nosso estado interno. E nesse primeiro momento a gente pode trazer a nossa atenção para as nossas sensações corporais. Notando o que está acontecendo com o meu corpo nesse momento. Se há alguma tensão, a gente pode perceber o toque da roupa com a pele, o suporte da cadeira ou do chão que sustenta o meu corpo. A gente pode notar a temperatura do ar no meu entorno. Como é que eu percebo isso? Traga tudo isso como uma âncora de atenção. E vamos expandir um pouquinho mais essa percepção de âncora daquilo que pode me trazer para esse momento. Vamos ouvir os sons do ambiente? Que sons são esses que chegam para a gente? Onde é que eles estão vindo? Evitando julgar os sons como bons ou ruins, só percebendo. E aprofundando um pouco mais essa percepção das âncoras, que tal se a gente perceber agora o nosso tom emocional? Como é que a gente está internamente em termos de emoções? Se for difícil dar um nome para as emoções, a gente pode simplesmente perceber no corpo o que aquilo se parece. A respiração, o ritmo dela também pode me dar uma ideia de restrição, abertura. E nota o seu tom emocional por alguns instantes. Lembrando que é natural a nossa mente se dispersar, é isso que ela faz. Então, se ela for para um outro lugar, convide ela de volta para esse momento. E ainda caminhando por uma outra âncora de atenção, vamos prestar atenção agora na nossa respiração? No ar que entra e sai das narinas. E no movimento que a respiração traz para o meu peito, para as minhas costas. Será que a gente consegue perceber a temperatura do ar que entra e que sai do nosso corpo? O ritmo da respiração. Então, nos próximos 10, 15 segundinhos, eu vou fazer silêncio, eu vou pedir que vocês tentem convidar a sua mente a estar presente, sem julgar aquilo que você percebe como bom ou ruim, simplesmente estando aqui, com a intenção de prestar atenção a tudo que acontece como âncora que te traz para esse momento. Lembrando que se a sua mente se dispersar, você convida ela para voltar. E aos pouquinhos, antes da gente finalizar, nota como foi essa experiência para você. Quais foram os desafios que você percebeu? Quais foram as âncoras que melhor te trouxeram para esse momento? E talvez você possa se predispor com abertura, com gentileza, a prestar mais atenção em coisas rotineiras do seu dia. Talvez quando acabar essa live,
na comida que você vai comer, no seu banho, numa conversa que você pode ter com alguém, um filme que você talvez queira ver, no seu adormecer na noite de hoje. Então, quando você estiver pronto e pronta, você pode voltar a trazer a percepção mais ativa para o seu corpo. Talvez você queira relaxar um pouco agora a sua postura, voltando a atenção para os sons do ambiente e abrindo seus olhos quando você estiver pronto ou pronta. Para a gente voltar aí dessa experiência. Não contei tempo, viu, Guilherme? Mas a gente pode aqui experimentar um pouquinho de cada âncora, né? E sei que cada um de vocês deve ter percebido os seus desafios, aquilo que, onde a mente foi e voltou, quais são os temas que ela trouxe para te desfocar, mas é uma oportunidade, né? Da gente sentir cada uma dessas coisas como convites. Acho que é isso. Sim, com certeza. E aí eu vou até deixar aqui uns minutinhos para o pessoal colocar aí também, se quiser deixar algum comentário aí do quais foram essas sensações. Eu vou falar um pouquinho aqui, minha Como... particularmente, né? Uhum. Passar essa experiência, espero que vocês passem a de vocês aí também, se vocês fizeram aí também, conta pra gente. No geral, né, eu senti um pouco de dificuldade em algumas âncoras que foi que você falou, né? Às vezes de emocional, perceber o emocional ali. Não sei se foi porque eu tô em frente às câmeras, fiquei um pouco tenso, né? Sim, mas aí, Mas, você percebeu a sua atenção, é, isso pois é, mostrou. pois é. Eu senti uma facilidade mais na questão da respiração também. Não sei se é uma coisa que eu comecei a fazer, não faço muita prática, mas em momentos que eu me sinto muito ansioso, eu faço esse tipo, paro assim, coisas rápidas de 10 segundinhos ali para respirar, 20 segundinhos. Eu acho que me trouxe mais o ponto de atenção nesse momento. No momento eu me perdi ali, no momento que você falou, eu cheguei até a abrir o olho, Tá. né? Eu acho que, não sei, né? São sensações ali que é uma experiência bacana, né? Eu acho que a gente tem que estar predisposto, igual a gente já conversou, E não a tem que falar ser de e um ir jeito ou praticando. outro, tá, Guilherme? Não tem um jeito certo disso acontecer. Sim. É do jeito que é, tá? Uhum. O mesmo que você falou. Bacana. E a Vamos ver mente se... dá uma dispersada, é isso que você trouxe. A gente vai ter âncoras mais fáceis. E também, assim, né? Acho que cada experiência de atenção é diferente da outra, né? Então, a gente não vai ter duas iguais nunca. Se você fizer a mesma coisa que a Uhum. gente fez hoje amanhã, a gente já vai ter outras percepções. Então, essa é a questão da curiosidade, né? Uhum. E até indo nesse ponto, me veio uma última dúvida aqui que eu acho que é bacana, até para o pessoal que vai praticar, até para mim mesmo. É melhor a gente focar nesse tipo de âncora que a gente está tendo mais facilidade, ou a gente explorar outros tipos é interessante? Né? Bacana. Eu acho que assim, sabe, a gente tem uma âncora que nos faz ter essa segurança de que, né, ela funciona, é bem-vindo, mas explorar outras é muito bacana, né? Como você falou, acho que você deu uma dica bem legal, né? Então, por exemplo, a gente pode, às vezes, vivendo uma emoção mais intensa, falar, opa, agora é hora de eu prestar atenção nas minhas emoções. E essa pode ser a âncora que eu quase nunca exploro. Porque olha como eu estou Uhum. vivendo uma coisa que tem uma ênfase diferente na minha vida. Então, às vezes, Guilherme, eu posso escolher a âncora até de acordo com a minha conveniência também, né? Uhum. Eu acho muito engraçado. Agora a gente está entrando no inverno, então, assim, sensação de temperatura é uma ótima âncora quando a temperatura muda, né? Que talvez você não sinta quando a temperatura está amena, né? Tá confortável. Então, barulho, música pode ser uma âncora muito legal se você está num ambiente em que o som é o que se destaca. Então, é legal explorar. Mas a gente tem, viu? Não é só você. Acho que a maioria vai identificar que tem uma que é mais eficiente.
tá? Isso Entendi. existe mesmo. Isso existe. Bacana demais. Bom, vamos chegando ao fim, então. A Ana trouxe aqui também, obrigado pela explicação, Priscila. Realmente essa voz mais generosa tornaria as atividades mais leves e, consequentemente, mais prazerosas. Com certeza iria diminuir a procrastinação. Olha que legal isso, Ana, faz todo sentido. É uma experiência, né, para fazer. Sim. Bom, Uhum. pessoal, gostaria de agradecer imensamente aí, Priscila, por trazer aí todo esse conteúdo com a gente, fazer esse bate-papo, né? Deixar que você também traga aí uma mensagem final para o pessoal, deixar os seus contatos aqui para o pessoal que quiser entrar em contato com você, como é que eles fazem para te achar, também pode ficar à vontade. Ah, eu acho que todo mundo está aqui sabe como me achar já. Ah, Guilherme, eu assim, acho que vale a pena a gente experimentar, né, isso, então eu deixo aqui como sugestão, a gente tem hoje na própria Netflix o Headspace, que era um aplicativo de celular, que agora já tem atenção, prática de atenção plena TV, a gente tem no YouTube muita gente capacitada fazendo prática, áudio, então assim, a gente pode começar com práticas formais, mas o mais importante eu acho que são as práticas informais, sabe, aquela do sentir as coisas na manifestação delas mesmo, sabe? A coisa do, eu tô Uhum. sentada aqui, eu tô ouvindo isso, porque isso são âncoras muito efetivas, tá? E acho que é isso. Bom, eu tenho, né, agora eu aprendi recente, porque eu não sabia usar Instagram, meus alunos que me ensinaram, e tô lá, né, que é o meu nome completo, Priscila Abreu de Carvalho, tudo junto. Então, qualquer coisa, eu acho que ali é uma maneira mais fácil, né, da gente comunicar. Uhum. Mas, enfim, acho que é isso, não tem muito a adicionar, e eu espero de verdade, assim, que algumas das coisas que vocês trouxeram, que a gente pôde conversar, né, Guilherme, possa fazer sentido para as pessoas e elas possam pensar em maneiras de colocar essa experiência e notar como é para elas, né, quando elas estão um pouco mais empenhadas em trazerem atenção para aquilo que elas entendem que importa, né? Que é o momento que a gente tem, porque é só o que a gente tem no fim das contas mesmo, né? Uhum. Acho que Bacana é isso. demais. Muito obrigado, Priscila. Valeu. Eu acho, como eu já disse, foi muito bacana aí o bate-papo. Tenho certeza que o pessoal gostou muito, né? Trouxe aí vários comentários também. Tem mais comentário aqui agradecendo, né? A Bruno Bonotto, live mais que necessária, amei demais, parabéns, gente. A Camila, falando que pena que está acabando. Janaína Santos, incrível poder ouvir e conhecer mais essa prática. Seu trabalho é incrivelmente lindo, professora. Parabéns. Vou levar para a vida esse exemplo do paraquedas. Parabéns e obrigado a todos pela live. Ô, Gena, eu também adoro essa história do paraquedas. Eu acho que Ah, uhum. sensacional, live incrível, amei. Ah, perfeito, professora. O João, né, trazendo aqui. Perfeito, professora. Obrigado a todos. Né, Obrigada, gente. quero agradecer aí a participação de todos vocês também, a Juliana agradecendo aí, gratidão. Quero agradecer a participação de todos vocês, foi muito bacana essa experiência aqui, né? Com certeza vão ter próximos aí, a gente vai trazer mais conteúdo aí junto com a Priscila também, com certeza, em novas oportunidades, né? Sim. Para quem quiser saber um pouquinho mais aqui da questão da pós-graduação também, e é muito importante também preencher o link de satisfação, então tem dois links aí no chat para vocês, né? Um é o da pesquisa de satisfação, para a gente entender o que vocês estão achando aqui das nossas lives e até vocês sugerirem conteúdo, e o outro é para vocês saberem mais aqui da pós-graduação. Então, vocês podem deixar o contato lá de vocês, que vai estar entrando em contato aqui o pessoal da pós-graduação com vocês, tá bem? Não deixa aí de seguir também as redes sociais da pós-graduação, né? O Instagram está aparecendo aí na tela para vocês, pós-graduação Unis. Ou se inscreve aqui no canal, né? Também ativa o sininho para vocês ficarem ligados aí quando vier outros convidados, tá? A própria Priscila também, num futuro aí próximo que a gente vai marcar com certeza, né? Para vocês receberem essas notificações. Muito obrigado a todo mundo, né? As matrículas estão abertas para início agora em agosto, então quem tiver interesse pode ficar à vontade. Espero ver vocês também em uma próxima aqui.
Muito obrigado, Priscila. Até mais. Obrigada, E até mais todo Guilherme. mundo Valeu, aqui no chat. pessoal. Meninos, muito obrigada.